E aí pessoal, beleza? Hoje eu tenho um vídeo interessante que eu vou falar de um equipamento, né, que o pessoal utiliza muito no caminhão e que muitas das vezes a turma não sabe qual é a utilidade, enfim, né? Porque o pessoal diz assim, poxa, se eu posso puxar a fiação direto da bateria, para que eu vou usar um conversor, tá? O conversor nada mais é do que o próprio nome diz, né? Um conversor DC-DC. Ou seja, ele vai pegar a tensão da sua bateria, que é uma tensão contínua de 24 volts, no caso das duas baterias do caminhão, e vai transformar em 13,8 para você usar o PX, tá? Existem vários conversores no mercado, inclusive conversores que é para se utilizar o som. Esses não podem ser utilizado no PX. Por quê? Porque a corrente é baixa. O PX ele exige uma certa corrente para poder funcionar adequadamente. Então, se você pegar um conversor muito fraco, o que vai acontecer? Você não vai ter a corrente suficiente. Então, quando você apertar o PTT, automaticamente ou ele vai desarmar ou a potência do rádio vai cair bastante, porque ele vai, consequentemente, acabar caindo a tensão, tá? Esse trabalha perfeitamente, ele é feito para rádio mesmo, então a saída dele é 13,8 volts e a entrada é 24 volts. Qual a vantagem que eu tenho usar o conversor em relação a eu puxar o fio lá da bateria diretamente? Uma que o conversor você vai usar a corrente das duas baterias, tá? Porque o caminhão geralmente ele vai ter duas baterias, né? De 12 volts para somar os 24 volts. Então você vai estar usando as duas baterias de forma equalizada, ou seja, a corrente de uma e a corrente de outra, de formas a ser a mesma proporção, ou seja, igual. E quando você puxa os fios lá da bateria direto, você está usando apenas uma bateria, tá? Apenas a que você está conectando, né? No caso, a bateria correta para você poder subir a tensão da bateria. Então, a vantagem é essa. E segundo, alguns caminhões novos, eles não aceitam, né? Principalmente por questões de garantia e tal, e também pessoal da transportadora, que você liga o seu PX direto em uma bateria. Então você vai precisar do conversor. Mas caminhões novos, muitas das vezes, já estão vindo com os conversores adequados para a rádio PX, tá? Ou seja, os conversores com uma corrente maior. Se vir com uma corrente baixa, não vai dar certo. Então tem isso aí. Então o aparelho esse é um aparelho bem simples. Você vai ter a entrada, essa aqui é a entrada, tá? Com o fusível, tá? A entrada para você ligar lá nos 24 volts e aqui você vai ter a saída de 13,8 no caso desse aqui, tá? Mas existe outros modelos melhores do que esse, e existe também outros modelos com corrente inferior a esse. Esse aqui ele vai te dar uma corrente de 14 amperes, que é mais do que suficiente para a maioria de todos esses rádios que estão no mercado aí, tá? Não tem rádio aí no mercado PX 9000, 148 GTL, VR94 que consuma mais do que essa corrente. Então é muito mais do que suficiente. Tá bom, gente? Não confundir com o conversor de 12 volts, porque o conversor que sai 12 volts é apenas para usar som, equipamento de som. Tá bom? Se esse vídeo fez algum sentido para você, se você gostou, se você sabe, aprendeu alguma coisa, dá uma força aqui pro Rádio PX Mania, compartilha o vídeo aí, deixa o seu like, não custa nada e pra gente faz toda a diferença aí, para nos incentivar a fazer novos conteúdos. Tamo junto, é Rádio PX Mania, é Kleber Moreno, é Cidade de Suzano, vamos que vamos.